E se a regra mais fundamental que te ensinaram sobre sucesso fosse uma mentira? Desde o momento em que você consegue segurar um lápis, o mundo te diz para ralar, para suar, para se entregar de corpo e alma. A promessa é clara: se você se esforçar o suficiente, por tempo o suficiente você vai chegar lá. Vai ser reconhecido, recompensado, respeitado. Mas olhe ao seu redor. Os que mais trabalham são raramente os que detêm o poder. Eles quebram as costas enquanto outros, com um simples movimento, jogam xadrez com seus futuros. Eles suam sob o sol enquanto alguém, na sombra do ar-condicionado, assina os cheques que determinam seu valor. A glorificação do trabalho duro não é uma virtude, é um sofisticado mecanismo de controle. Porque aqui está a verdade que nunca te contaram. O perigo do trabalho duro não é que ele não funciona, é que ele te torna obediente. Aqueles que mais se esforçam são frequentemente os mais fáceis de usar. Eles se movem em linhas retas, previsíveis, visíveis, exaustos e, por isso, inofensivos. Você não teme o homem que está sempre cansado. Você não observa aquele que anuncia cada gota de suor. Você o ignora, porque ele não está jogando o jogo real. Nicolau Maquiavel alertou que as aparências enganam e que aqueles que parecem virtuosos são, muitas vezes, os mais astutos. E se o maior engano de hoje for o próprio culto ao esforço? Na Florença renascentista, os homens mais poderosos não eram os que labutavam nas ruas. Não eram os ferreiros suando na forja ou os soldados morrendo em nome da lealdade. Eram aqueles que entendiam um princípio atemporal. O controle não é conquistado pelo trabalho, é adquirido pela alavancagem. Um príncipe não governa porque trabalha mais que o camponês. Ele governa porque vê mais longe, move-se em silêncio e pensa com mais clareza. A estratégia não é mais barulhenta que o trabalho. Ela é apenas menos romântica, e por isso os poetas nunca escreveram sobre ela. Mas a consequência é esta: as massas idolatram o trabalhador, enquanto a elite projeta as condições que tornam o trabalhador necessário. Deixe-me te perguntar uma coisa: quem se beneficia de uma sociedade que glorifica o trabalho sem fim? Quem ganha quando você está cansado demais para pensar, leal demais para questionar, investido demais em seu próprio sofrimento, para perceber que ele nunca foi o caminho para o poder? Disseram para você se orgulhar da sua luta, mas orgulho não é poder e fadiga não é virtude. O homem que nunca para de se mover, nunca percebe que está andando em círculos. O trabalho duro se torna uma esteira disfarçada de escada. Te dá a ilusão de progresso enquanto te mantém exatamente onde você está, visível, dócil e útil. E aí está o perigo. Porque no momento em que você confunde utilidade com poder, você já perdeu o jogo. Um leão não se torna rei da selva caçando todos os dias. Ele se torna rei porque escolhe quando caçar. Porque sua presença impõe silêncio. Porque sua contenção é mais aterrorizante do que a agressão de qualquer outro animal. O trabalhador corre em direção ao problema. O estrategista observa o campo de batalha, move-se uma única vez no momento certo e vence com um só golpe. E, no entanto, distribuímos troféus pela exaustão. Veneramos o esgotamento como se fosse uma medalha de honra. Chamamos o sono de fraqueza, o descanso de luxo, o silêncio de falha. Mas pergunte a si mesmo: quem plantou essa ideia na sua mente? Quem ganha quando você nunca para? Quando você sempre produz, mas nunca comanda, o trabalho duro sem controle torna-se uma forma de autotraição. Ele se disfarça de disciplina, mas muitas vezes é apenas uma forma de evitar o essencial. Pensar mais fundo, planejar com mais precisão, exigir mais com menos movimento. Há uma razão pela qual os reis tinham conselheiros, e não calos nas mãos. Uma razão pela qual os homens mais temidos da história não eram os mais barulhentos. Eram aqueles que você não via chegando. Eram os que se moviam uma vez, não 1000, que usavam o movimento dos outros como sua vantagem, que transformavam a quietude em uma lâmina. Então, quando alguém te disser para apenas trabalhar mais duro, entenda que isso não é uma estratégia. É um comando, projetado para alguém que eles não veem como uma ameaça.
Porque no momento em que você se torna uma ameaça, no momento em que começa a pensar em vez de apenas fazer, é o momento em que eles param de aplaudir sua labuta e começam a temer sua presença. Existe uma doença entre os ambiciosos, uma praga silenciosa passada de geração em geração como se fosse sabedoria. Ela diz que esforço é igual a valor, que o homem que mais sofre é, de alguma forma, mais merecedor, mais nobre, mais real. Mas o sofrimento por si só não é uma credencial. Muitas vezes, é o imposto que os não estratégicos pagam por sua falta de clareza. E o mundo está cheio de homens que confundem estar cansado com ser útil. Eles vestem sua exaustão como uma armadura. Eles acreditam que, se simplesmente superarem todos no esforço, eventualmente o trono lhes será entregue. Mas tronos não são concedidos por esforço. Eles são tomados através de percepção, manipulação e timing perfeito. O homem que trabalha 10 vezes mais, muitas vezes serve aquele que pensa 10 vezes mais rápido. Pense no gladiador. Ele sangra, ele luta, ele dá tudo de si. A multidão o aclama. Mas quem realmente detém o poder na arena não é o homem morrendo por aplausos, é o imperador. Aquele que observa, decide, julga. Com um único gesto, ele determina a vida e a morte. Ele levanta o polegar e reescreve o futuro, não através do trabalho, mas da alavancagem. O trabalho duro sem estratégia é o sangue do gladiador, dramático, respeitado, mas no final descartável. E, no entanto, a sociedade te condiciona a acreditar que ser nobre é sofrer, que seu valor é medido por sua disposição para suportar horas ingratas, que descanso é fraqueza e silêncio é preguiça. Mas ouça isso com clareza. Os homens mais poderosos não são os mais ocupados, são os mais deliberados. Eles não correm mais rápido, eles removem o atrito. Eles não competem com mais força, eles mudam as regras do jogo. Uma mente maquiavélica não pergunta, como posso fazer mais? Ela pergunta, como posso fazer com que menos pareça mais para todos que estão assistindo? Essa é a diferença entre o homem que sobe a escada e o homem que construiu a escada e a vendeu para ele. O trabalhador busca validação, o estrategista projeta a percepção. O trabalhador espera ser escolhido. O estrategista remove completamente a ilusão de escolha. Então, por que nos dizem para venerar o esforço? Por que somos seduzidos pela imagem do homem abnegado, do guerreiro, daquele que nunca para? Porque ele é seguro. O homem que se esforça infinitamente não tem tempo para estudar o jogo. Ele está ocupado demais para fazer as perguntas certas, cansado demais para desafiar o sistema que o mantém girando. Ele se torna uma engrenagem, honrada talvez, mas ainda assim uma engrenagem, e engrenagens são substituíveis. Mas você está aqui para outra coisa. Você não foi feito para ser visto como confiável. Você foi feito para ser temido por sua precisão. Você não foi feito para servir. Você foi feito para observar, para esperar, para atacar uma vez e nunca mais precisar se repetir. Isso não é preguiça, é maestria. Uma espada desembainhada uma vez com precisão é mais letal do que 1000 golpes no escuro. Chega um momento na vida de todo homem em que ele percebe que não está cansado por ser fraco. Ele está cansado porque esteve mirando no alvo errado. Não é o peso do trabalho que te quebra. É a traição de perceber que o trabalho nunca foi feito para te libertar. Ensinaram você a subir a escada, mas ninguém te disse que ela estava encostada na parede errada. Ensinaram você a acelerar, mas esqueceram de te ensinar a ler o mapa. Disseram que disciplina significava resistência, mas nunca que também poderia significar contenção. A verdadeira disciplina não é sobre fazer mais, é sobre saber exatamente quando parar. O estrategista não persegue todas as oportunidades. Ele seleciona algumas, ignora o ruído e afia sua lâmina no escuro. Ele não busca crédito. Ele não precisa de validação. Ele se move silenciosamente, até que o movimento importe. Este é o poder da retenção estratégica. Porque o homem que está sempre visível, sempre ativo, sempre barulhento, é fácil de prever. E o homem previsível é a criatura mais vulnerável em qualquer ambiente.
Ensinaram você a mostrar seu progresso, mas o progresso mostrado cedo demais se torna um mapa para seus inimigos. Ensinaram você a anunciar suas metas, mas uma intenção declarada é um alvo, e todo alvo convida à resistência. Ensinaram você a ser transparente, mas ser um livro aberto não te torna honesto, te torna vulnerável, um convite aberto à sabotagem. O homem que quer poder não revela tudo. Ele revela apenas o suficiente para moldar a percepção. O mistério não é decoração, é uma arma. Você deve aprender a arte de se tornar indecifrável, porque o homem que não pode ser lido, não pode ser manipulado. No xadrez, a peça mais perigosa não é a que se move constantemente. É aquela da qual você se esqueceu, a que ainda não se moveu. Aquela que espera, quieta, pronta para o bote. Então, quando você pensar em trabalho duro, pense também nas consequências. Seu esforço está construindo influência ou simplesmente alimentando um sistema que precisa da sua exaustão para sobreviver? Porque em todo império existem os trabalhadores, mas apenas um arquiteto. Os trabalhadores constroem o palácio. O arquiteto possui a planta. E quando as paredes caem, não é o homem cansado que é lembrado. É aquele que planejou tudo. O mundo moderno te convenceu de que você deve se provar. Que todo dia é um teste. Que cada esforço deve ser registrado e postado. Mas reis não fazem testes. Generais não imploram para serem vistos. O poder, quando é real, não se explica. No entanto, dizem ao trabalhador que a visibilidade é o caminho para a promoção. Mas entenda isto: quando você está sempre disponível, você é sempre substituível. Quando você está sempre falando, eles aprendem a te prever. E uma vez que podem te prever, podem te controlar. Um líder que fala demais dá aos seus inimigos algo para mirar. Mas um homem silencioso se torna um espelho, e ninguém ousa atacar um reflexo. Deixe isso penetrar. Pare de tentar convencer os outros do seu potencial. Pare de narrar sua jornada. A subestimação é a camuflagem dos verdadeiramente perigosos. O mundo respeita o mistério muito mais do que respeita o esforço, e o mistério não é um talento, é uma escolha. Você consegue treinar em silêncio, construir em silêncio, crescer em silêncio e então chegar completo, inegável, intocável. Ou você é viciado em ser visto, porque o vício em visibilidade é a escravidão moderna. Ele te mantém dependente de feedback, de aprovação, de aplausos. Ele te prende em um ciclo de validação externa, e um homem nesse ciclo pode ser conduzido. Você não pode ser livre enquanto precisar ser notado. O jogo não é sobre provar seu valor. O jogo é sobre se tornar inevitável. E isso não tem nada a ver com o quão duro você trabalha, e tudo a ver com o quão rara sua presença se torna. Não há escassez em trabalho duro. Milhões o fazem. Mas quantos conseguem permanecer invisíveis até o momento do ataque? Muito poucos. Seja um deles. Porque no final não é o homem com as mãos calejadas que controla o destino dos reinos. É o homem que sabe quando desaparecer e quando retornar com um trovão. O esforço é visível, mas a alavancagem é invisível. Aqueles no controle não são os que estão suando. São aqueles que lucram com o seu suor. Olhe para o campo de batalha. O general não luta. Ele não balança a espada. Ele dirige. Ele entende o tempo. Ele sabe que a força deve ser precisa ou é desperdiçada. A guerra é vencida pelo homem que lê o silêncio antes da tempestade, não por aquele que avança cegamente para dentro dela. E é aí que a maioria dos homens falha. Eles pensam que se continuarem trabalhando mais duro, alguém irá notar e lhes entregar a coroa. Mas coroas não são entregues. Elas são tomadas por homens que entendem as camadas ocultas do poder. O trabalho duro sem direção é servidão. O trabalho duro sem desapego é vício. O trabalho duro sem alavancagem é escravidão disfarçada de virtude. E o homem que quer ascender deve fazer mais do que trabalhar. Ele deve aprender a desaparecer do padrão que controla os outros, a recuar, observar e mover-se uma única vez de forma limpa, como a mão de Deus em um tabuleiro de xadrez. Porque uma vez que você experimenta o que é vencer sem ser visto, você nunca mais volta a implorar por reconhecimento.
Você não está mais interessado em ser admirado. Você está interessado em ser lembrado. E essa diferença silenciosa e perigosa, é o que separa o construtor de impérios do assentador de tijolos. Então, escolha agora. Você vai continuar exaurindo-se por um elogio temporário ou vai se tornar inalcançável, indecifrável e, finalmente, intocável? Porque o homem que não pode ser tocado não pode ser controlado. E o homem que não pode ser controlado torna-se uma lenda. Se você chegou até aqui, é porque cansou de fingir, cansou de atuar. Você está pronto para sumir da multidão e se tornar a tempestade que eles nunca viram chegar. Agora me diga nos comentários, você está pronto para abandonar a labuta? Está pronto para abandonar os aplausos? Se esta mensagem despertou algo em você, se ela deu nome ao que você sempre sentiu, escreva. Diga claramente, eu escolho alavancagem, não trabalho. Vamos ver quem aqui está pronto para se erguer sem pedir permissão. E não pare agora, o próximo vídeo é onde afiamos a próxima arma, assista.